Vamos lá, gente. Características rápidas ofensivas desse time do Palmeiras é só para mostrar algumas coisas e até uma possível estratégia do Santos, tá? Palmeiras, um 4-3-3, cara, muita mobilidade na frente, joga muito pelos corredores laterais, a gente não vê um Palmeiras jogando por dentro, como por exemplo o Flamengo faz muito. O Palmeiras utiliza os lados do campo, né? Os laterais também buscando sair para o jogo, fazendo aquelas dobradinhas pelo lado ali, né? Dudu, Scarpa, com o Marcos Rocha, com o Piquerez, então a gente vê isso dos dois lados, tá? Velocidade extremamente de Dudu, de Rony, né? E o Scarpa hoje, talvez o grande articulador desse time, lembrando que o Rafael Veiga tá fora aí da temporada. Falando um pouquinho sobre isso aqui, dando exemplo, vamos lá, o meu amigo Davidson, que tá no comando, tá? Tá aqui, ó, essa é a possível formação, a provável escalação é essa aqui, tá? Do Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, o Danilo com o Zé Rafael, dois jogadores que saem muito para o jogo alternadamente, o Tabata que está jogando por trás, Scarpa, Rony e Dudu, o Rony voltando a estar centralizado, em alguns momentos o técnico do Palmeiras voltou com ele, botou ele para o lado do campo, porque não tinha já o Rafael Veiga, e colocou um centroavante mais alto aqui, mas isso não aconteceu no time do Palmeiras, então a tendência é que a gente tenha um Rony de novo por dentro, como aquele falso 9, utilizando velocidade, e o Tabata aqui vindo por trás. Vamos lá, Davidson, né? Algumas setinhas aqui, movimentação é isso, tá? Os laterais que vêm dobrar aqui na frente com o Dudu, com o Scarpa, então utilizam muito esses corredores. O pé inverso, muitas das vezes no jogo, né? Para poder cortar para dentro e finalizar. O Rony, né? O popular falso 9, que eu acabei de falar, não joga de costas lá, até porque não tem físico para isso, mas é de muita movimentação, muita mobilidade e velocidade. E o Tabata tentando fazer um pouquinho do trabalho ali do Rafael Veiga, já se aproximando também, batendo de média distância. Zé Rafael e Danilo são jogadores que alternadamente também chegam na frente, pisam na área do adversário, né? Quando um vai, o outro dá segurada, né? E vice-versa, mas são jogadores que não ficam fixos, né? Não são só jogadores de marcação, eles vêm jogar também. Isso aqui é um pouquinho de movimentação do Palmeiras como um todo, aí, quando tem a posse de bola, o que possivelmente nós veremos nesse domingo. Passa aí pra gente alguns exemplos, tá? Exemplos de utilização de corredores, bota aí só para exemplificar pro pessoal. O último jogo do Palmeiras, tá aí, ó, Piquerez chegando no fundo, fez uma jogada ali com o Dudu, o Rony chegando na área. Pode passando pra gente, é só para mostrar como são importantes os corredores deles, tá? É sempre, a construção vem sempre pelo lado de campo, ó. Cruzamento, agora foi o Scarpa que usou até o pé direito lá, teve outra oportunidade de gol o Palmeiras. Mais uma, segundo tempo, ó, o Dudu vai conseguir uma boa tabela com o Scarpa, culminou com a finalização do Scarpa, lembrando que esse foi o último jogo que o Palmeiras venceu de 2-1. Então a gente está vendo exemplos aí, ó, aquela questão do cortar para dentro, agora o Dudu lá, do lado de lá, ó, lado esquerdo de ataque, cortou para dentro, fez a finalização, né, pé trocado, pé inverso, né, pé direito no lado esquerdo, o Scarpa também faz muito isso do outro lado. Então um pouquinho dessas características aí desse time do Palmeiras, como a gente mostrou naquele slide lá na frente. Pode trocar, ô Davidson, tá? A gente vai falar agora aqui, ó, do falso 9, que é o Rony, pode trazer pra gente. Então a gente vê esse Rony centralizado sempre em situações, pode soltar, em que ele utiliza a velocidade dele, né? Você tá vendo que o Rony nunca tá jogando de costas, é o cara que sempre tá jogando de frente, ao contrário. Pode ir passando, pode ir passando. Outra situação no jogo vai ser o Rony por dentro, vai brigar com a zaga lá de frente, sempre ele se coloca numa posição, né, de poder atacar a última linha adversária, de poder ganhar na velocidade da última linha adversária, e não ele de costas para a linha adversária, né, para ter a marcação encaixada nele. Então é um posicionamento totalmente diferente. Aqui, ó, um dos gols do Palmeiras no jogo, então é o Rony conseguindo escapar aqui, ó, pelo lado, e ele acaba finalizando, faz o gol aí. Sempre de frente, sempre de frente. Então, é possivelmente esse Palmeiras que o Santos enfrentará nesse domingo, sem um 9 característico desde o início do jogo. Acredito que isso não vai acontecer. Com esse Rony com mobilidade, com o Scarpa muito importante nesse tipo, o Dudu também muito importante. A atenção na subida dos laterais, né, os corredores deles são fortes, né, e a chegada alternada de Danilo, a chegada alternada de Zé Rafael. Isso também é um ponto da temporada do Palmeiras, é só a gente lembrar, ainda era o Bush no primeiro turno, o Santos acaba perdendo o jogo de que forma, Murilo? Bola parada, não foi isso? Esse canteio do Palmeiras. Bola parada, stopped ball. É, isso aí. Nessa temporada, eu lembro de um jogo também, cara, um 3-0 do Palmeiras no Corinthians, os dois primeiros gols do Palmeiras são iguaizinhos, primeiro turno. Faz 2 gols no Corinthians, 2 bolas paradas, 2 escanteios, e foi o gol deles na vitória agora, no último final de semana. Bola parada,
Gol do Palmeiras foi 2-1 esse jogo em cima do Juventude. Então nós estamos vendo o quanto isso aí também é característico nesse time. Tem até o torcedor do Santos vai lembrar, mesmo sendo do Palmeiras, quando o Cuca estava lá no Palmeiras, não tinha o Cuca Ball? Existe também o Abel Ball, porque o Marcos Rocha bate todo o lateral lá para dentro, é lateral, o Marcos Rocha procura logo o Gustavo Gomes para cabecear, a mesma coisa. Então essas bolas paradas, o cabeceio ofensivo deles é uma situação que o Santos tem que estar ligado. Cara, opinião minha aqui, ó. Estratégia do Santos, eu vou provar daqui a pouco para vocês. Primeiro, como é que o Santos vai minimizar esse Palmeiras extremamente favorito para esse final de semana? Tem que diminuir o espaço do seu goleiro e a primeira linha defensiva do Santos. Vou mostrar daqui a pouco o que seria isso. Obstruir os corredores. A gente já falou que o Palmeiras cria muito pelos lados. Então você tem que obstruir os lados do campo. Você tem que criar uma situação para você dificultar essa vida do adversário. Outra, bloco de marcação compactado. Não existe você marcar com defesa, meio campo e ataque longes um do outro. Então você tem que diminuir o campo. Você tem que estar com os jogadores próximos. Outra coisa importante, esse bloco de marcação tem que estar médio. Porque se você ficar com um bloco baixo, né, você só vai ver o Palmeiras jogar e você vai passar os 90 minutos e acréscimos se defendendo. Então você tem que ser um pouquinho mais inteligente e ousado do que isso. E a gente vai explicar. Por fim, jogar verticalmente, explorar o corredor lateral defensivo do Palmeiras. Os laterais do Palmeiras vêm muito para fazer aqueles 2 contra 1, digamos ali, com um jogador que já está aberto ali, com o Dudu, com o Scarpa. Isso é característica da equipe do Palmeiras. Então você tem que passar a fazer o seguinte, eu tenho que usar o quê? Tem que utilizar as costas do lateral do Palmeiras. Ali é uma boa opção para mim. Isso tudo dito aqui, pode trocar, a gente já está terminando, galera. Vamos lá? Primeiro, essas duas, aqui está o time do Palmeiras, aqui está, primeiro, olha só para essas duas linhas aqui, esquece o pontilhado, essas duas linhas aqui é o que a gente chama de bloco médio, tá? Bloco médio é você tentar, tirando o goleiro, obviamente, você tem que colocar todos os seus 10 jogadores nessa faixa de campo. Isso quer dizer que você dá liberdade para o Palmeiras jogar nessa zona de campo, que não é uma zona que não traz nenhum perigo para você, Santos, para o adversário do Palmeiras no caso. Você vai ter a compactação, né, os jogadores próximos, defesa, meio campo e ataque nesse setor do campo. E importante, eu botei esse pontilhado aqui, ó, quando eu botei no slide anterior, você diminui o espaço do goleiro do Santos para a primeira linha do Santos, que vai estar aqui, ó, a primeira linha do Santos vai estar aqui. Então qualquer bola longa, velocidade do Dudu, velocidade do Rony. Então essa bola tem que ser muito precisa, por quê? Porque o espaço não é tão grande. Não, se você tivesse pressão lá contra o Palmeiras, você daria um espaço muito grande do João Paulo para a linha do Santos, que estaria no meio de campo. Se você trouxer esse bloco todo para trás, você vai sofrer o jogo inteiro. Agora, se você anda para metade do caminho, você diminui o espaço da bola longa, você pressiona o jogo no chão e você dá liberdade onde você não tem perigo. Então, em linhas gerais, para mim, muito claro que é em cima disso que o Santos tem que trabalhar. E vou mais longe. Bota aí, ó. Aqui está aqui, ó. Aqui, saíram as linhas, é como se fosse tentar aqui botar um congestionamento hipoteticamente, desse jogo de intermediário desse bloco médio, tá? E vou mais longe, o que eu vou mais longe é, se vocês olharem para aqui, vocês, né, só olhar, eu ainda sugiro mais, Noronha, com ousadia. Ousadia é, não, tenho certeza que o melhor para o Santos nesse jogo, sem a bola, o Lisca fazia um 4-5-1. Para mim, sem a bola, esse jogo, num bloco médio, é o contrário, é 5-4-1, e explico por quê. Esse jogador, com esse jogador aqui, eles vêm fazer sempre um 2 contra 1 nesse corredor. Esse jogador com esse jogador aqui são importantes para fazer a chegada nesse corredor. Esse jogador aqui é mobilidade e gosta de jogar de frente. Então diminui o espaço para o goleiro, já compliquei a vida dos 3 aqui em relação à bola longa. Se eu boto uma linha de 5 aqui, qual é o objetivo? Eu não tenho que fazer o meu jogador de lado aqui tem que ter velocidade, aqui tem que ter velocidade. Mas eu não tenho que fazer esse meu jogador ter que vir até aqui linha de fundo para marcar o jogador do Palmeiras. Se eu boto um jogador aqui contra o Palmeiras mais aqui atrás, quando ele fizer o segundo aqui, 2 para 2, natural, o meu lateral escorrega nele e esse zagueiro que seja, um volante que entrou aqui, você tem 3 aqui, ele automaticamente sai lá no atacante de lado. E aí você consegue ter o 2 contra 2 e você já tem o teu jogador para quê? Para o jogo vertical, para você explorar as costas do lateral do Palmeiras. Então, para mim, eu sou muito sincero, encarar o Palmeiras tentando bater de peito aberto, subir bloco de marcação, bate na camisa, eu sou o Santos, vai perder o jogo porque vai dar espaço para esses caras aqui, ó.
Vão deitar e rolar na velocidade e qualidade técnica que eles têm. Agora, encurtar o espaço sem ser um time só reativo, ou seja, um bloco médio de marcação, você consegue tirar o que eles têm de melhor, velocidade, você congestiona para dificultar a capacidade técnica, ou seja, vai ter sempre jogador na cobertura, e o algo a mais é você não fazer com que os jogadores de lado venham até a linha de fundo, senão você só se defende. Ele passou, tem mais um aqui, escorrega 2 contra 2, tomou a bola, jogo vertical, até porque Murilo e Gustavo Gomes são jogadores lentos, não são jogadores velozes. É isso aí, galera.